Boa noite, galera. Boa noite aí no Brasil, gente. Tá tarde aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá clarinho aqui ainda. 6 da tarde, mó salve. Vocês aí já tá noite. Gente, estamos aqui com o Osmanito Torres. E aí, Ele pessoal? é ex-testemunha de Jeová, famosíssimo na internet. Cara, e estamos aqui para saber da fofoca, que eu sei que todo mundo tá querendo, é saber de fofoca. Vamos saber da vida dele, saber o que ele anda fazendo, o que ele já aprontou. Estamos por aqui com o nosso querido Osmanito. Osmanito, meu querido, já pode começar a entregar o jogo, cara. Já pode começar. Como que você começou a ser testemunha de Jeová? Você nasceu numa família ou como é que foi? Olá, boa noite, Carolina. Um prazer estar aqui contigo, minha querida. Você é incrível, gosto muito de você. E boa noite para vocês também que estão aqui com a gente, pessoal no chat, mais pessoas chegando aqui. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, deixem aí o seu comentário, deixem também o seu joinha, o like aqui no vídeo, na Por live. favor, eu sempre esqueço de falar disso. Boa noite a todos vocês. Ah, Carolina, na verdade, a minha família é uma família de católicos. Eu fui batizado católico quando criança. Ah, E é? e frequentei a igreja católica até a minha adolescência. Não tínhamos contato assim com testemunha de Jeová antes da minha adolescência. Ninguém tinha interesse em ser testemunha de Jeová ou pertencer a uma igreja ou a uma denominação protestante. Nós éramos católicos livres, leves, soltos. Então, vocês eram católico freestyle ou eram É. esses católicos que iam para procissão, ia para a igreja, tomava hóstia? Ah, nós éramos destes católicos que vão na missa de vez em quando. Hum. Mas eu, por exemplo, eu era mais religioso, então eu ia mais vezes na igreja católica, principalmente por causa dos grupos jovens, das, Ah, das- dos namoricos, né, das festas. ah, sabia, sabia. Eu já ia das- perguntar, então você é assim tão religioso, mas não, né? Sei. Você era religioso e aproveitava os benefícios de ser religioso. Os benefícios é bom, caraca. Você tinha quantos anos para você ir para o grupo de jovens? Então você já era grande. Bom, eu nasci no estado do Pará e a minha infância foi no estado do Pará. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu vim com minha família para o Tocantins, que naquela época era o estado do Goiás, na década de 80. Depois o estado foi dividido, agora é Goiás e Tocantins. Tocantins é o que era o norte do estado de Goiás. Aí eu comecei a frequentar a igreja católica, porque eu estudava num colégio que era ligado à igreja. Era um, então eu me envolvi muito. Eu ia para as missas, para as festas da igreja, eram muito legais. Eu adorava a festa de São João, Ai, quadrilhas, era porra. uma maravilha. As festas católicas, aquelas tradições muito legais, onde você ficava à vontade, mesmo tinha muitos amigos, os amigos da escola se encontravam na igreja, e tinha um espaço enorme atrás da igreja. Hoje não tem mais, hoje é um seminário, um lar para idosos, lá mais antes era um espaço aberto, então às vezes era locado para circos, para parques, então ali era muito movimentado, a gente aproveitava muito aquele ambiente da igreja. Nossa, festa junina, hein? Festas juninas, Putz. danças, quadrilhas, as comidas típicas de São João, a cadeia do amor, né? Você comprava beijo? Você entrava na fila do beijo. Hoje, Tinha a manito, fila do meu beijo, Deus. E quem que pelo dava menos. beijo na cabana lá, na barraca? Era a Tinha que ser veinha? tinha que ser tinha que ser as meninas mais bonitas. Ah, é? Nossa, faturava bastante lá. Só que Fatura. não era beijo O muito que que você faz sério. da vida? Trabalho na barraca do beijo. No currículo tá escrito lá, fui presidente da barraca do beijo. Olha, naquela Como você ficou época, rica com a barraca do beijo? olha, beijou demais, nossa, incrível. E também naquela época, em algumas paróquias, às vezes liberava-se a venda de cervejas, bebidas mais leves. E naquela época eu tinha o quê? Uns 15 anos, 16 anos. Mas a gente, naquela muvuca dos colegas lá, acabávamos bebendo, tomando bebidas alcoólicas mesmo, sendo menores de idade. Que doideira, na igreja, olha que legal. Da igreja. O Legal. quentão, tu mandava ver no quentão, fala a verdade. Quentão, muito bom. Nossa. Eu acho que você sabe muito bem, né? Tanto que é legal essas festinhas. Eu Ah, sei, mas nunca pude participar, né? porque é uma festa de família, festa de famílias da igreja, da comunidade em geral. Então, no geral, são festas sadias. Eu não era um garoto assim, muito danado, que aprontava demais. Eu era quietinho, eu era muito tímido. Na escola eu era super tímido. Sério? Sério. Mentira.
Conta a Nunca. verdade. É verdade, eu nunca me imaginava dando um discurso ou conversando em público, fazendo qualquer apresentação em público. Eu era muito tímido. Eu comecei a melhorar um pouco depois que eu comecei a me envolver com uma turma assim, que era mais descolada e gostava de tocar violão, e aí eu aprendi a tocar violão com eles, e aí eu comecei a ficar um pouquinho mais descontrolado, né? Danadinho. Quantos anos você tinha? Nessa época eu tinha o quê? Uns 14, 16 anos. E olha, um pouco antes, eu era muito religioso, porque quando eu era criança, garoto, eu aprendi a ler muito rápido, porque eu queria ler, porque a leitura para mim era incrível. Eu vi os meus irmãos lendo e eu queria ler também. E eu aprendi a ler muito rápido, e aí os livros, a leitura, as histórias, era a minha diversão. A gente não tinha televisão naquela época, tinha rádio. A gente morava na Amazônia, na floresta amazônica. Gente. Uh, Ali perto da cidade de Santarém, do Pará, 150 quilômetros de Santarém, para cá. Então a gente morava numa fazenda, e a única coisa que tinha ali era aquela natureza incrível para a gente se divertir, e os livros. E aí nós começamos a ler bastante, minha mãe trazia sempre aquelas publicações, os HQs, as revistas em quadrinhos, as historinhas. Então foi uma época muito legal. E eu me tornei um leitor muito bom mesmo. E tanto que eu fui muito bom nos estudos. Primeira série, até a quinta série. Aí quando chegou no ginásio, aí foi nessa época. Aí você foi na barraca do beijo, se desviou, né? Aí já era. Conheceu da fruta? Começa as primeiras paixonites, começa os primeiros namoricos. Mas um pouco antes, eu já recebia visitas de testemunhas de Jeová na nossa casa. Elas visitavam. Lá na fazenda? Porque quando eu vim para cá, para a cidade onde eu estou agora, aqui é Araguaína, no estado do Tocantins. Quando eu vim para cá, isso foi no início, na década de 80, 81, aí as testemunhas de Jeová já visitavam as casas das pessoas. Eram muito poucas, mas elas visitavam e deixavam publicações, conversavam com as pessoas, mostravam as figuras nas publicações. E como eu gostava de ler, então eu queria ler aquilo. E algumas vezes a minha mãe ficava com algumas publicações e eu lia bastante. Mas foi esse contato aí, não me interessei profundamente pelo assunto, até mesmo porque eu era uma criança, estava crescendo. Eu tinha muitas coisas mais interessantes do que se envolver com religiões protestantes. Na minha opinião, eu era católico, eu era religioso. Você era feliz e não sabia. A Bíblia, eu era feliz e não sabia. E eu gostava muito, sabe, ler a Bíblia, gostava de ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, e aí conheci Jesus Cristo, li muitos evangelhos, e aí começam, né, aquelas dúvidas que você tem. Eu acho que você também, as pessoas que estão aqui no chat, quando eram crianças, tiveram em determinado momento dúvidas sobre a vida, sobre o que acontece depois que a gente morre. Para onde vão as pessoas quando elas morrem? Esse mundo vai acabar? Algumas pessoas estão dizendo aí que o mundo vai acabar. E, olha, tem um fato interessante. Quando a gente veio do Pará, naquela época, na década de 80, no início da década de 80, as estradas, as rodovias eram muito precárias no estado do Pará. Às vezes, para ir, por exemplo, de Santarém para Marabá, que são duas cidades grandes do Pará, elas não são próximas umas das outras, cerca de 400 ou mais quilômetros, acho que bem mais. Só que com as estradas sem rodovias asfaltadas, numa floresta tropical, amazônica, úmida, inverno era terrível, e mesmo depois do inverno, para consertar aquela extensão, era muito trabalhoso. Então era muito difícil você se locomover de uma cidade para outra, e a gente vê, olha, a gente demorou 3 dias. Caraca. 3 dias e 3 noites de ônibus. Aqui tem uma empresa muito famosa, chama-se Transbrasiliana. Foi ela que desbravou a floresta amazônica com os ônibus entrando naquelas estradas para lá e para cá. Mas foi isso, a gente levou 3 dias e 3 noites até chegarmos em Marabá, que fica aqui bem próximo da cidade onde eu estou, de Araguaína. Fica mais ou menos a 6 horas de viagem daqui, umas 5 ou 6 horas de viagem, no máximo. E aí, pela primeira vez, nós vimos a televisão. Primeira vez com 10 anos de idade. A gente desceu do ônibus e os meus irmãos já saíram para ver a redondeza e logo vieram me puxaram e disseram: vem ver a televisão, cara, tem uma televisão ali. E aí nós fomos correndo, nossa. Olha, eu tô querendo te chamar de velho não, tá? Não te chamar de velho não. Mas eu fui ter meu primeiro telefone de linha, com 21 anos. Foi a primeira vez que eu tive um telefone que podia ligar, né, tal. Mas mesmo assim a gente fazia uma ligação por semana para não gastar, não pagar muito caro.
A gente sabe quando você paga a linha, que era caríssima, lembra? Era. É porque quando você comprava uma linha telefônica no Brasil naquela época, você estava comprando ações também, não era? Gente, Era ações da olha. Telebrás. Que Nós não top. somos velhos, nós somos vintage, Somos tá? Nós vintage. elegantes. E eu Exato. também, televisão que a gente tinha era aquela caixa enorme, né? Uhum. E com aquelas antenas que a gente comprava à parte para botar, tipo o chapeuzinho do Mickey, botava em cima, ainda botava bombril na pontinha, né? Para ver se pegava mais, né? É Cara, verdade. e era porrada na TV, quando ficava pá! Era Eu achei, porrada mesmo, cara. eu Olha achei. como em pouco tempo, né? Pouco tempo, porque não somos velhos, Não, tá? Olha como tudo mudou, cara. Hoje tem televisão que você projeta na parede, você não precisa nem do aparelho, né? sim, é verdade. E eu achei interessante aí, na pousada, onde nós fomos dormir, era uma casa, uma pousada, e tinha uma televisão lá. E aí então a gente assistiu televisão. E olha, sabe qual foi a notícia que passou naquele dia? Ah, Foi a notícia de que o Papa havia sido vítima de um atentado terrorista. O Papa João Paulo II havia sido alvo de um tiro e estava à beira da morte. Foi a notícia que apareceu naquela época. Então dá para saber exatamente o dia. é verdade. Eu vou procurar aqui o dia, gente. O dia de saber a data. Pois é. E olha, e aí todo mundo, nossa, atiraram no Papa, o Papa está à beira da morte. Foi essa notícia. Só que o Papa, ele não morreu. Ele andou perto de morrer, mas ele sobreviveu. E aí, olha, o que interessante é que as pessoas estavam falando depois, diziam, olha, aí está a profecia se cumprindo no Papa João Paulo II, porque a Bíblia falava que a besta fera ia ser atingida, ferida de morte, mas não ia morrer. E, nossa, e aí eu comecei a ver essas questões de profecias. Então estamos perto do fim do mundo. Eu já tinha visto algumas figuras sobre o fim do mundo com os adventistas do sétimo dia, que eles também levavam livros de casa em casa, e eu vi uma figura de um dos livros deles que eles deixaram lá em casa. E tinha uma imagem do fim do mundo, uma cena horrível, horripilante, destruição, morte, sangue. E eles diziam, o fim do mundo vai ser assim. E só quem for da parte de Deus, quem servir a Deus, vai ser arrebatado nas nuvens. E eu perguntava para a senhora, mas como é que vai acontecer? Como é que se dá isso? Tá tudo pegando fogo, tá tudo desabando, terremotos, vulcões, e como é que as pessoas vão salvar? E a senhora disse, meu filho, quando a fumaça começar a subir, nós vamos subir junto com a fumaça. Ai, gente, eu devia estar rindo, mas, cara, que viagem. Numa reuniãozinha, à luz de lamparinas dos adventistas da Reforma. E Nossa. a mulher lá, aquela mulher falando, e o fim do mundo vai chegar, meus queridos irmãos, e só os que forem adventistas, que guardarem o sábado, vão ser salvos. E ela falava de uma maneira que deixava todos de olhos arregalados. E aí ela lia o livro de Apocalipse e dizia, estão vendo aqui os gafanhotos, vão aparecer os gafanhotos no final dos tempos, e todas as mulheres que estiverem com as pernas de fora, os seios Ah, de que fora, sacanagem. vão ser devoradas e tal. E aí justificava, assim, eles vestiam aquelas roupas Uhum. aqui. E eu achava muito. Eu fazia muitas perguntas para ela, e ela respondia à maneira dela. E aí me ofereceram um estudo para mim ir com eles estudar, ler um pouco da Bíblia, ir numa reunião adventista. E isso foi antes de eu ficar mais danado, de eu começar a conhecer o mundão. Ah, Eu estava muito religioso. Eu disse, cara, eu vou estudar mais, porque eu quero aprender essas profecias aí do livro de Apocalipse, porque tem muita coisa interessante. Quero saber o que são esses gafanhotos, a besta fera. E será que é o Papa mesmo? Vai que é o Papa, né? E eu estou na igreja errada. E aí, beleza, eu fui com eles para uma reunião que eles chamavam de sabatina, escola sabatina. Gente, os adventistas da Reforma, eles são os adventistas radicais. É uma seita adventista radical. Eles não comem carne de jeito nenhum. Eles vestem roupas, túnicas, nenhuma carne? não comem carne. Nossa, sério? Por quê? Não comem Qual que carne, é? não tomam bebida alcoólica e pior ainda, eles não tiram a barba, os homens. Coisa linda. E se tiver uma mulher que tem esse problema de nascer pelos, também não vai tirar. Não pode. As mulheres não podem usar cabelo curto, tem que usar cabelos compridos, roupas compridas, não pode usar maquiagem, não pode usar esmalte, nada de cosméticos assim, só o essencial para a limpeza mesmo. Mas o radical mesmo é que eles não comem carne. E tinha um primo meu, que ele era dessa igreja adventista da Reforma, ele era barbudão, e ele não comia carne, tinha ocasiões que ele ficava muito fraco, porque não tinha proteína. Gente, que loucura. E às vezes ele chegava a desmaiar de fraqueza. E a mãe dele dizia, minha tia, meu filho,
come carne, Deus não vai se importar com isso. Come, ninguém vai saber. Aí depois que você ficar forte, aí você volta a fazer o regime novamente. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E aí eu fui para Sabatina, aquela reunião que eu te falei com eles. Saí cedinho, porque tinha que sair cedinho, no sábado de manhã cedinho, andava bastante, até chegar no local de reuniões deles. Eu fui com uma prima minha que também era adepta dessa igreja, acho que meu primo não estava. E lá passamos o dia todo, lá ouvindo aquela ladainha dos adventistas, e sempre aquela mesma história, condenação das religiões, e o Papa agora demonstrou-se a besta fera, porque foi ferida de morte e não morreu. E logo vai haver o decreto dominical, e só vai se salvar aqueles que guardarem o sábado e tal. Nossa. Mas só que eu saí de lá decidido. Isso que eu ia perguntar. Por que você não continuou lá? Então, aconteceu algo bem interessante, bem engraçado. Mas eu saí daquela reunião decidido a ser um adventista. Aí me disseram, nossa, eu nunca vi um menino para ler tão bem. Nunca Mas vi. por que você saiu decidido? Realmente você achava que essas coisas iam acontecer? Sim, eu acreditava que aquelas profecias, estava na Bíblia. Então, se estava na Bíblia, é a palavra de Deus, vai acontecer. Não sabemos como, mas lá estão os símbolos, as figuras. Eu achava que muita coisa ali era literal. Eu gosto de Testemunho de Jeová. Tem coisas que as Testemunhas de Jeová, do livro de Apocalipse, elas dizem que é literal. Né? Então, eu acreditava, eu era uma criança. Eu não tinha conhecimento teológico nenhum, mas eu tinha lido a Bíblia muito antes. Então, eu tinha muitas dúvidas sobre a Bíblia. Então, eu saí dessa reunião decidido a ser um adventista do sétimo dia da reforma, e aí me disseram, olha, você tem potencial, porque você tem uma leitura ótima, e me colocavam para ler os textos da Bíblia lá, eu lia muito bem, e tal, parafraseando, respeitando a pontuação, fazendo Essa voz aí de locutor, hein? Olha, quando eu era garotinho, na escola, a professora, toda leitura a professora colocava para ler. Então, eu lia muito bem, além disso, tinha uma voz legal. Então, naquela época eu já tinha uma voz já grossinha. As meninas gostavam muito da voz. Rapaz! Só que quando eu cheguei em casa já de noite. Eu acho que era umas 10 horas da noite. Caraca, saiu de manhãzinha e voltou às 10 da noite? Rapaz, o que eles ficam fazendo lá? O dia todinho, naquela ladainha, eu levava a própria comida e passava o dia todo lá. Inferno, hein? Era tudo bem. Mas para um buscador espiritual, procurando conhecer as profecias da Bíblia, para mim estava legal. É como se fosse um retiro. Só, Carolina, quando eu cheguei em casa, estavam todos dormindo já, e aí eu estava com a fome do cacete. Aí eu fui na geladeira, aí abri, e a minha mãe tinha deixado para mim um bife suculento, um bife. Nossa, estava gostoso demais. E você comeu? Olha, herege! Você saiu decidido até o bife de desviar do caminho. Me disseram, olha, para você ser adventista da reforma, você não pode comer carne. Então esteja decidido que a partir de hoje você não vai mais comer carne. E você vai ser muito bem sucedido. E aí é só continuar na nossa igreja lá que você vai progredir bastante. E, claro, você vai ser salvo porque o fim está muito próximo. Bom, mas eu estava lá diante daquele bife. Aí, tu sabe no que... fraca. Tu sabe no que eu pensei? O quê? Incrível, eu pensei Davi e Batseba. Davi lá do terraço, olhando para aquela carne fresca embaixo, tomando banho, pelada. Davi não suportou, né? Não aguentou a tentação. Ai, meu Deus do céu. E aí eu olhei para aquele bife lá e não resisti, eu peguei o bife. Cara, quer saber? Tu é com a fome da porra, vai comer. Nossa, foi o melhor bife que eu já comi na minha vida. E aí, ó, assim acabou a minha história com os adventistas. Eu caí por causa dos prazeres da carne. Literalmente, dos prazeres da carne. Literalmente falando. Eu nunca mais fui dos adventistas, eu não quero ser hipócrita, né, igual meu primo. Jesus, cara, a carne é fraca. Agora todos sabemos que a carne é fraca. Jesus amado. Mas muito legal. Mas só que aí eu continuei na igreja católica. Mas só que sempre tinha aquela coisa. A igreja católica. Mas peraí, você decidiu não seguir na Adventista porque você sabia que você não ia conseguir ficar sem comer carne, é isso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Tinha algumas coisas, né, que eu achava muito radicais. Eu pensava, nossa, essas roupas aí, os meninos tudo vestindo roupa social, os homens tudo barbado. Quando eu crescer, eu vou ter que usar barba também. Não posso comer carne. O meu primo não come carne, anda desmaiando de fraqueza. Essa religião mata. Pois é, aqui no norte do Brasil, principalmente naquela década de 80, olha, uma refeição... Não sei, eu não era nascida. Pois é, naquela década de 80 aqui, para você ter uma refeição
com frutas, verduras, legumes. Isso era caro. Então as pessoas comiam muita carne aqui, porque carne era mais barata, carne, feijão. Então as pessoas comiam muita carne mesmo. Então, cara. Bom, mas só que eu resolvi dar um tempo. E continuei a frequentar a igreja católica, só que sempre tinha aquela questão. Tem algumas coisas que eu não concordo na minha igreja, tem muitas coisas erradas que a igreja não segue. Será que o Papa é mesmo a besta fera? Mas só que eu achava que alguma igreja, alguma denominação tinha a verdade. Alguns diziam, na igreja, a Assembleia de Deus, eles seguem a verdade. Os assembleianos, eles têm verdade mesmo. E aí eu fui na igreja Assembleia de Deus com a minha tia. E aí entrei lá, bem arrumadinho. E aí o pastor gritou, aleluia, irmão. Eu gritei também, né? Aleluia. E minha tia, menino, tu não pode gritar aleluia, não, sou pastor. Aí disse, mas tia, o padre também grita aleluia lá na igreja, lá. Mas não pode, tá bom. Aí eu subi lá em cima e fiquei lá em cima, sentado. É um menino danado, saí correndo. E aí sentei lá em cima e fiquei lá olhando. Aí começou um discurso de um pastor e ele estava todo cheio de fogo e começou... Aí ele... Abra a Bíblia em Apocalipse. E eu peguei a Bíblia de alguém que estava do lado. Apocalipse, eu abri aqui. Eu gosto desse livro. Só Apocalipse aparece para você? Aí eu disse, Apocalipse é comigo mesmo. Aí ele abriu lá e mandou abrir naquela parte que fala da fera de 10 cabeças, de 7 cabeças e 10 chifres, e 10 diademas. E 7 diademas. Em cada cabeça um diadema. A fera do Apocalipse, a 666, 666. Aí eu disse, é essa mesma aqui. Espero que ele me dê uma explicação. E aí ele falou sobre a fera lá e disse, queridas irmãs, vocês sabem o que tem na cabeça? Em cada uma das cabeças da fera, tem o quê, minhas irmãs? Um diadema. Mas tem muitas irmãs aqui, ó, que estão utilizando o quê? Aí eu fiquei assim, pois as irmãs... Eu estava lá de cima e eu vi as irmãs tirando todo mundo tirando o diadema. Na bolsa, e eu disse assim, não é possível. Que pilantra. Aí eu fiquei muito decepcionado. Esse cara aí é um pastor, um homem velho de idade. Será que ele não sabe que diadema é coroa? Significa poder, realeza. Então a fera, ela tem coroa porque ela governa. E o cara vai dizer que é o mesmo diadema que as coitadas das irmãs usam para prender os cabelos. E eu disse, se aqui tem alguma verdade aqui... Já era. Já era. Apocalipse está tirando você dos caminhos, cara. Nossa, ninguém fala coisa com coisa. E eu saí da igreja e fui embora. Uma vez eu fui mais o meu irmão na igreja batista. E eu achei... Foi até legal a igreja batista. Mais calma, mais tranquila, aquele discurso. Caraca, isso quando você tinha 10, 12 anos, cara. Isso. Que loucura. Nossa, naquele dia, eu não tinha roupa limpa. Não tinha roupa limpa para ir. Então, eu vesti uma camiseta, um short... E eu pensei, não vou usar uma sandália para ir para uma igreja, eu tenho que usar um sapato. Mas a gente não usava sapato assim. Era só para ocasiões especiais. Casamento, desse nível. Isso, por exemplo, vai ter um casamento, então vai ter que comprar. E comprava, né? A gente utilizava o quê? Era um calçado para ir para a escola. Não sei se você já ouviu falar dos quichutes. Quichute, claro, usei quichute. Não é de sacanagem que eu não era nascida nos 80, meu filho. Eu era. É que eu nego até o fim. Pois usava quichute, claro. Adorava quichute, cara. Pois é, a gente usava quichute. No dia a dia você usava sandália mesmo. Para ir para a escola era quichute. Menina era só isso, era para ir para a escola e para casa, para a escola e para cá. E aí eu disse, rapaz, não vou de sandália para a igreja. Eu vou de quichute. Aí coloquei o quichute e fui. Nossa, eu sentei mais o meu irmão lá, e aí sentou as meninas assim. E elas olhavam para mim e sorriam. Olhavam para mim e sorriam. Sorria. Aí, eu estava de quichute, né? Eu fiquei todo sem graça, mas mesmo assim assistimos a reunião lá. E aí teve uma hora que teve umas irmãs que foram cantar. Aí teve umas que cantaram lá e foram bem. Cantaram bem. Aí teve outras que foram cantar, nossa. Que desastre. E toda a igreja começou a zombar dessas meninas. Caraca, zombaram das meninas. E sorria, né? Aí elas ficaram tão sem graças que acabaram deixando a vontade de cantar passar. Eu disse, nossa, tô lascado. Toda vez que eu vou procurar a verdade em alguma igreja, saio decepcionado de alguma maneira. Deixaram a vontade passar é muito boa. Cantaram, mas deixaram a vontade passar. Porque cantavam muito mal.
Pois é, pois aí, nessa época, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, as Testemunhas de Jeová costumavam visitar as casas das pessoas, deixar publicações. Às vezes minha mãe ficava com algumas publicações, mas eu estava naquela fase, né? Na fase de garoto, descobrindo a vida, descobrindo o mundão. Ah, e tinha, sabe o quê? Naquela época, o perigo de uma guerra atômica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Estávamos na época da Guerra Fria. Então eu pensava, nossa, então o fim do mundo vai ser por meio de explosões atômicas. Aí eu pensava, olha, os mísseis atômicos. E saiu aquele filme, O Dia Seguinte. Não sei se você já ouviu falar do filme O Dia Seguinte. Ele mostrava como seria os efeitos de uma guerra atômica no planeta. Como seria, como ficaria a humanidade depois de uma guerra atômica. O Dia Seguinte foi um filme que repercutiu bastante em todo mundo. Imagina as religiões que pregam o fim do mundo próximo, né? Devem ter pirado com esse filme. Sim. Aí eu pensei, eu vi as imagens, as fotos dos mísseis atômicos. Eu disse, nossa, aí estão os gafanhotos do livro de Apocalipse. É isso aí. Vai devorar as carnes do pessoal, porque quando cai, queima tudo, não fica nem os ossos. Que horror. Aí eu fiquei sabendo da história de Hiroshima, Nagasaki, porque a gente começou a estudar história no ginásio, aí a Segunda Grande Guerra Mundial, a Primeira e tantas coisas. Nossa, aí o mundo começou a ficar muito perigoso para mim. E o medo do fim do mundo aumentou. E eu pensei, as profecias do Apocalipse estão aí para se cumprir. Então, eu acho que foi uma época em que as seitas de controle mental, elas abundaram em membros. Imagino, é. Porque as pessoas religiosas, naturalmente, elas têm medo do fim, têm medo da morte, elas estão ligadas nas profecias, aí não faltam os líderes para colocar mais medo nas pessoas. Coitados, né? Olha, na minha família não tinha, assim, nenhuma testemunha de Jeová. Os meus irmãos começaram a estudar a Bíblia porque um colega meu, um colega do meu irmão, aliás, ofereceu um estudo da Bíblia para ele, e aí esse rapaz foi lá, dirigiu o estudo da Bíblia para eles. E os dois, meus irmãos mais velhos, começaram a estudar. Eu estava mais ocupado em andar com meus amigos, passear, conversar com as garotas e tal. Uhum. E tinha muita coisa para fazer. Para desbravar, para conhecer. Estava no ginásio, tinha as pracinhas à noite. Né? Nossa, é bom, né? Eu lembro da cidade pequena, quando tem as festinhas na pracinha, a garotada toda na pracinha. Era muito legal mesmo. E aí, naquela época, eu comecei a beber. Nossa, mas, com quantos anos tu começou a beber? Naquela época, tinha o quê? Uns 16 anos, 16 por aí. Jesus. Naquela época, a gente saía com os colegas, bebia, fumava. Nossa, nós aproveitamos muito a juventude. Oi, tu não era fácil não, hein, rapaz? Você começou, eu acho que te traumatizou essas igrejas que você foi. Eu vou pro mundo. Mas olha, é verdade. A gente ia pra pracinha, aí nós comprávamos aqueles, só para fazer graça, sabe? Comprava aqueles charutos. Aquelas cigarrilhas, aqueles charutos. E naquela época, qualquer garoto podia comprar. Então a gente ia lá e comprava, e acendia, e ficava fumando na praça, fazendo graça. Fomos para a diretoria na escola, porque estavam acendendo cigarros na sala de aula. Gente, nossa, como assim? Nossa, era danado demais. Os meninos eram danados demais. Os meninos, né? Tu não. Aham. Eu sofri porque eu estava do lado deles. Deles. Aham. Aí seus irmãos começaram a estudar. Sim, os meus irmãos mais velhos começaram a estudar a Bíblia com esse rapaz que era testemunha de Jeová. Eu não ligava muito, mas só que teve uma ocasião que eu peguei o livro que eles estavam estudando, eu abri, o livro era menorzinho, mas era o mesmo livro que eu tinha visto quando eu era criança, quando eu tinha cerca de 12 anos de idade, que era o livro Paraíso na Terra. É o rosa? Aquele vermelhinho. Viver para sempre no paraíso. Sei qual é. Uhum. O vermelhinho. Aí quando eu abri e vi as figuras, eu disse, olha, é o mesmo livro, cara. Naquela época eu queria ter lido ele, mas só que minha mãe não pôde adquirir no momento. E naquela época as testemunhas eram poucas, tinham poucas publicações. Então a gente não conseguiu adquirir. E aí quando eu vi o livrinho, eu disse, nossa, cara, eu vou ler. E eu gostava de ler. Aquele livro ele tem mais de 230 páginas. Era muito grande aquele livro, muito extenso. Mas olha, acho que em 2 ou 3 dias eu li ele todinho, capa a capa. Porque eu tava pensando nisso, vou te cortar um pouquinho, mais uma vez. Eu tava pensando nisso. Você que é uma pessoa naturalmente intelectual, uma pessoa que gosta de estudar, entender e procura as coisas, eu não, eu era despirocada. Se eu pudesse estar na pracinha, eu tava na pracinha, que eu não pude. Mas eu imaginei, cara, então por isso, porque Testemunha de Jeová, eles têm um ensinamento muito clássico.
é muita cultura, né? Eles não são assim, igual todo mundo, que fala em línguas, que tem banda, e eles são muito clássicos, né? Eles se intitulam muito intelectuais, né? Que interpretam a Bíblia com mais clareza, eles têm a Despertar, que falam de ciência, entre aspas. Aí quando você começou a falar que gostava de ler e de entender as coisas, eu falei, agora já pesquei por que ele entrou para Testemunho de Jeová. Que realmente te dá uma falsa impressão de que você está aprendendo coisas, né, profundas, né? Exatamente. Aí você leu esse livro, imagina, em 2 dias, querendo comer o livro de tão interessante que deve ter sido para você. Porque aquele livro, ele parecia responder todas as minhas dúvidas. Aí quando eu terminei de ler o livro, eu disse, cara, isso aqui faz muito sentido. Faz todo sentido do mundo. Tem muita coisa aqui legal, muita coisa que eu achava que estava errada na igreja, nos ensinos, nas igrejas que eu fui, aqui. Tem muita coisa interessante. Eu vou estudar também. Aí falei pro cara lá, eu disse, olha, eu comecei a acompanhar os estudos dos meus irmãos. E fazia pergunta. E aí ele disse, rapaz, já que tu faz tanta pergunta, vamos fazer um estudo só contigo. Vou fazer um estudo só contigo. Aí eu comecei a fazer um estudo com ele. E eu e os meus irmãos, nós fazíamos muitas perguntas sobre o livro de Apocalipse. Naturalmente, eu fazia muitas perguntas. Tu é obcecado com o Apocalipse, Joanito. Aí eu perguntei para ele, você sabe o que é a fera de Apocalipse? Aquela que tem o 666? Porque as pessoas dizem que é o Papa, eu tenho dúvida. Aí ele sorriu e disse, não é o Papa, não. É a ONU, a Organização das Nações Unidas. Eu, como assim a ONU? Aí ele, olha, é muito complicado para me te explicar agora, mas depois eu vou trazer um livro que eu tenho lá, que saiu agora, recente, que explica isso aí tudinho, cara. Aí eu disse, beleza. Aí na próxima ele trouxe o livro de Revelação, seu grandioso clima. Nossa, o livro Revelação. Não, eu tinha pavor desse livro. Pois é, era o que eu queria, né? Apocalipse estava escrito. Era tudo que você queria. Você quer ganhar uma bicicleta de aniversário? Não, eu quero o livro Revelação. Testemunho de Jeová. Aí você me explica o que é isso aqui, os 144 mil. Meu Deus, só coisa chata, eu achava um porre tudo isso. Grande multidão e tudo, mas eu gostava daquilo. Eu estava lendo no livro de Gênesis, aí lá diz que o paraíso que Deus plantou e colocou Adão tinha uma nascente no centro do jardim do Éden. E dali saíam 4 grandes rios. E 2 desses eram Tigres e Eufrates. Aí eu estava estudando história, eu disse, olha, já sei onde é a localização do Éden. Aí fui lá no mapa e assinalei. Cara, você descobriu que ninguém descobriu até hoje. Só que nessa época, eu não tinha conhecido a Testemunho de Jeová, ainda era criança, era um garotinho, 12 anos, eu gostava muito de ler. Aí eu levei para minha mãe e mostrei. Eu disse, aqui, vim aqui que fica o Jardim do Éden. Mas como? Eu mostrei o texto da Bíblia. Aí ela disse, não, tem sentido mesmo. Mas só que agora, né? Agora o cara trouxe o livro Apocalipse, Revelação, seu grandioso clima está próximo. Aí revelação, Apocalipse é revelação. E tal. Aí ele mostrou lá, olha. Mostrou a figura lá que tem no livro Apocalipse, a fera de 7 cabeças e 10 chifres. Com as caras. Aí tudo. Aí ele explicou direitinho. Olha, a ONU já foi a Organização das Nações Unidas, só que ela acabou porque irrompeu a Primeira Grande Guerra. Então foi como se fosse um golpe mortal. Só que ela reviveu e agora é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Tá no lugar do príncipe da paz, que quer trazer a paz na Terra. Nossa, tá toda aquela ladainha, né? Você tá falando um linguajar que me dá, cara, coisas. Nossa, só que... Tá tocando nos meus traumas. Pois é. E aí, bom, eu achei que tinha muita lógica as explicações dele. Aí eu pensei, vale a pena eu continuar estudando. Aí estudei o livro Poderá Haver para Sempre um Paraíso na Terra, e era o único livro de revelação que ele tinha, era aquele, então ele não podia deixar com a gente. Mas só sempre que ele ia, ele levava e explicava alguma coisa. Quando terminava o estudo, ele abria o livro de revelação e explicava alguma coisa. E aí começou a ficar tudo mais fácil, mais simples, e a verdade das Testemunhas de Jeová é simples, né? Tudo que você quer saber, quer entender da Bíblia, eles têm uma explicação. Então, você acaba sendo convencido. Só que o que a gente não sabe é que as explicações deles mudam. As verdades que as Testemunhas de Jeová elas trazem para as pessoas mudam com o passar do tempo. Então, a verdade que você aprendeu hoje em um estudo da Bíblia com as Testemunhas de Jeová, amanhã pode mudar, ou pode deixar de ser a verdade, ser uma mentira. E durante o tempo que eu fui Testemunha de Jeová, eu vi muito disso. Mas, resumindo, eu progredi no estudo, os meus irmãos foram para morar na fazenda com meu pai e com minha mãe. Mas eles batizaram? Eles não se batizaram naquela época, nem eu também estava batizado, mas eu continuei estudando e os meus irmãos deixaram de estudar, foram morar na roça com meu pai, mas eu continuei progredindo. E teve uma época que eu deixei de estudar, né? Perdi o interesse.
Ou aconteceram outras coisas, eventos, circunstâncias da vida, trabalho, estudo, acabei me afastando da escola também, comecei a trabalhar, porque naquela época estava muito complicado as coisas. Olha, naquela época, final aí da década de 80, final da década de 80 estava muito complicado a situação do Brasil, os governos. Aqui, a cidade que eu moro aqui naquela época ainda era uma cidade pequena, com muita dificuldade de tudo, os rapazes chegando à idade de seus 18, seus 20 anos de idade. Então, a gente tinha que correr atrás. E eu acabei me afastando um pouco do estudo da Sexta Geral, mas ficava com tudo aquilo na cabeça, na mente. E aí chegou a época em que eu comecei a namorar, né? E aí, engravidei uma menina. Você fornicou! Já fazia isso bastante tempo, só que escapou, né? Você já praticava há muitos anos, né? Só que dessa vez... Porque às vezes é o seguinte, às vezes o homem ele se controla, né? Mas a mulher às vezes não. E aí acaba... Olha, eu não posso desmentir essa história, tá? Não quero te dar razão, mas no meu caso é verdade. Então, no meu caso também, as mulheres eram bem danadas. Aí acabei engravidando uma menina, que já namorava com ela já há bastante tempo. Jesus. Vários meses já. Mas quantos anos você tinha? Eu tinha os meus, sei lá, 17 para 18 anos de idade. Novinho. Não, já tinha 18 anos de idade, já tinha. E aí, minha querida amiga, aí eu já estudava com a Testemunha de Jeová naquela época, né? Ou eu já tinha aquilo tudo na cabeça. Eu estava um pouco afastado, mas eu tinha tudo aquilo na cabeça, né? Mas você ia, enquanto você estudava, você ia nas reuniões e tudo? Não. Ah, tá. Não ia nas reuniões. Mas só que eu levava... Aí, a carne é fraca, falaram aqui. Mais uma carne fraca. Bota fraca nisso. Mas quem Ou seja, você não resiste um bife e outras coisas, não consegue. Bife mal passado. Bife mal passado. Situação. Ai, mas aí conta, você engravidou a mina, cara, aos 18 anos de idade. É verdade. E aí eu pensei, porra, agora eu tô lascado, porque agora eu vou ser pai, e como é que eu vou sustentar um filho agora? Agora eu tô lascado. E vou ter que casar. E aí, minha querida, aí vieram o pessoal dela conversar comigo. Olha só. Mas ela não era testemunha de Jeová? Não era. Ah, tá. Mas só que eu pensava, cara, para agradar a Deus, eu tenho que assumir minha responsabilidade. Afinal, eu sou um cristão ou sou um animal? Se eu fiz isso, então tem que arcar com as consequências. Tem que ser homem bastante. E aí, eu resolvi que nós iríamos nos casar. E aí foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois eu me casei. Nossa, com 18 anos você se casou. Eu ia completar 19 anos, né? Eu me casei e ela tinha 17 anos. Uhum. E aí, realmente ela estava grávida mesmo. E aí, depois de 9 meses, a gente teve uma menina, que é a minha filha. A Luciana. É muito bonita ela. Ela é uma pessoa muito legal. E, bom, a gente se casou, e aí naquela época, nossa, as coisas eram muito complicadas. Eu era um pai agora, de primeira viagem, fui pego de surpresa, não tinha nenhum preparo para ser pai, nem ser marido, nem ter uma responsabilidade tão grande sobre as costas. Então, cara, eu tava no mato sem cachorro. Imagina. E aí, bom, a gente começou a viver, né, como poderíamos. E naquela época eu disse, cara, mas pelo menos eu fiz alguma coisa para agradar a Deus, então ele vai me ajudar. Quer dizer, antes você fornicou, pecou, só depois que você casou é que você acha que fez alguma coisa para agradar a Deus. Pois é. Isso aí é... Perfeito. Nossa. Alguém falou hoje, manito, furunfou. Alguém até falou aqui, né? O Osmanito não sabia o que era preservativo. Cara, tem certas horas que não adianta, né, cara? É isso aí. Bom, mas são coisas que acontecem com todo mundo. E é por isso que o mundo tá cheio de gente por aí. Então, olha, eu pensei o seguinte, cara, eu acho que agora eu vou ser testemunho de Jeová. Porque eu acho que Deus vai me ajudar, e se eu me aproximar dele mais, eu vou ser mais ajudado ainda. E aí fui no Salão do Reino, pela primeira vez, e encontrei na porta o meu instrutor. Olha, era coisa do destino. Destino, quem sabe, né? E aí ele ficou muito alegre, aí eu entrei, e aí já fizemos amizade com o pessoal lá, e conversamos bastante. Naquela época eu fumava, tá? Eu também fumava.
e eu gostava de andar com a carteira de cigarro no bolso. E aí tinha vários tipos, várias marcas de cigarro. Você se lembra de alguns deles? Tinha o Carlton, ah, tinha o Marlboro, Eu tinha o fumava Marlboro Light. Marlboro Light. Light, tinha o Charme, que era um cigarrinho compridinho, tinha os mentolados, que era Os muito de forte. menta, é. Mas olha, depois que eu saí da Testemunha de Jeová, sabe o que foi que eu fiz? E eu tinha passado muito tempo, 20 anos sem fumar. Aí eu saí da Testemunha de Jeová e me afastei. E aí, uma época eu estava trabalhando numa cidade fora aqui, e aí eu peguei um cigarro de um colega lá e fumei. Aí só para me ver como é que era, para me lembrar, sabe, da época, Aham. para me dar uma liberada na mente. E eu achei legal. Depois eu fumei uns cigarros algumas vezes, de vez em quando eu comprava um charuto, mas não voltei mais a me viciar em cigarro. É só uma coisa assim sei lá, uma experiênciazinha boba, né? Não, se deixar, hoje eu fumo. Se comprar um maço, eu fumo. Eu Aí, passo mal, no começo. Eu passo mal. depois Me sinto acostuma, mas é verdade. enjoada. Mas eu sou aquela ex-fumante que a primeira chance eu volto a fumar de novo. Então Sério? é melhor você não fumar, né? É melhor não. A não ser que seja um charuto, assim, bem. Eu adoro cheiro de cigarro. Eu vejo gente fumando. Cara, eu sigo o cheiro de cigarro igual comida. Nossa, adoro o cheiro de cigarro. Pois é, que interessante. Olha, você me lembrou, sabe, que me lembrou de uma ocasião em que eu estava estudando com as Testemunhas de Jeová, e nessa época eu já estava casado, já estava morando com minha esposa, né? E aí recebi a visita de adventistas do sétimo dia. Era uma senhora e a filha dela, uma menina muito bonita, até. Hum, E aí ela me ofereceu um estudo. Aí eu disse, eu podia aceitar, né? só porque a Mas mina é bonita. Tu tava casado, rapaz. Sossega. mas não era esse o objetivo, sabe? Mas Ah, só que eu disse para eles, não, já estou estudando com as Testemunhas de Jeová, e então 2 estudos não vai ser legal, não. Elas insistiram, aí disseram, olha, as Testemunhas de Jeová, elas são erradas, elas não são certas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas fumam. Aí eu disse, fumam? É, as Testemunhas de Jeová fumam, você não sabia, não? Aí eu pensei assim, eu acho que não, nunca vi uma Testemunha de Jeová fumando, nunca vi, não. Aí, pois é, se você quiser um estudo com a gente oferece. Olha, teria sido muito melhor se você tivesse aceitado o estudo da Bíblia com aqueles adventistas, né? por E, quê? Os esse, adventistas não eram da barba? O da... não, Carol, esses eram os adventistas do sétimo dia, mas não da reforma, são os adventistas mais light. Estes, eles são pessoas normais, né? E eles tiram a barba normalmente, usam roupas normais, são bem socializáveis e comem carne naturalmente. São normais, são pessoas normais. É como se fosse uma igreja, uma denominação cristã como a Igreja Batista ou Assembleia. O único detalhe é que eles guardam o sábado. Só isso. Né? Mas as doutrinas são bem parecidas com os da Reforma, porque são adventistas. Né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, mas fuma? Aí à noitinha veio um casal de testemunho de Jeová, aliás, uma mulher e um garoto. E aí eu falei para eles. Aí eles disseram, não, nós não fumamos, não. Essa senhora, ela mentiu para você, querendo lhe desencaminhar do seu estudo. Isso é coisa do Satanás, do diabo. Aí eu disse, deve ser mesmo. Então, se ela mentiu, então, tá bom, continuei estudando com as testemunhas de Jeová. Bom, eu visitei o Salão do Rei das Testemunhas de Jeová, encontrei o meu instrutor lá, me enturmei com o pessoal, e aí disse para ele, olha, vamos voltar a estudar, porque agora eu vou levar a sério. E aí a gente continuou o estudo, eu progredi, comecei a ser publicador. Isso que eu ia falar. Então você já ia pro salão, já ia tudo. Aí, nessa época, assim, já ia para o salão. Minha esposa com a filha, não. Mas eu ia. Eu me batizei em 94, com cerca de 22 anos de idade. Eu tinha quase 22 anos de idade. Bem jovem, garoto. Ah, e aí, minha querida, foi só progresso, né? Foi E, progresso em quê? Progresso dentro do salão ou você sentiu que Deus estava te ajudando na sua vida, que as coisas foram ficando melhores? bom, Jeová? eu tinha a impressão que havia encontrado a religião verdadeira. Hum. Que eu Essa é a impressão que estava a gente tem. agradando a Deus. Aí, com o tempo as coisas iam ficar cada vez melhores, ou então piores. E o ancião sempre até dizia o seguinte, ele dizia, olha, nós queremos é que as coisas fiquem realmente cada vez mais piores, porque aí a gente vai ter a certeza de que o Armagedon está às portas. É. E ele dizia também, olha, a vida da gente gira em torno da organização. Uhum. E de fato, Testemunho de Jeová não é a sua religião, é um estilo de vida, é quem você é. é. Né? Uhum, exatamente. Então, eu lia bastante. Eu ia na casa dos irmãos, e os irmãos às vezes diziam, olha, você precisa de livros para sua coleção, para sua biblioteca? Pega aqui, ó. Pode pegar. Aí eu pegava, e outro irmão dizia, olha, eu troquei umas encadernadas, pode pegar se você quiser. E eu logo peguei bem muito de publicações desses com o Jeová, ó. Lia, porque eu lia muito rápido, lia bastante, então eu li muita coisa, inclusive publicações antigas,
eu lia bastante, publicações antigas que tinham aquelas doutrinas que foram abandonadas ou modificadas. Então, você que tem um senso crítico já, né, desde pequeno, Sim, quando você leu as publicações antigas, você não achou uma coisa estranha, não? sim, tinha algumas coisas estranhas, como algumas doutrinas, né? E aí eu conversava com o meu instrutor sobre isso. Ele diz, olha, e aqui não diz aqui assim, e hoje em dia já não fala mais isso, já não ensina mais isso. Aí ele dizia, olha, nós somos a única religião que tem a coragem de reconhecer quando nós estamos errados em algum ensino, em alguma doutrina, e o que nós fazemos? Nós reajustamos essa doutrina, esse ensino. Ao contrário das outras religiões que estão ensinando aí falsidades há tanto tempo, e por estarem há tanto tempo ensinando falsidades, elas já não têm mais moral nenhuma para modificar suas doutrinas, porque aí vão mostrar que elas são realmente falsas. Nós não. É o sujo falando mal lavado, né? Então ele falava isso aí, me convencia em parte, né? E tinha algumas regras que eu comecei a ver depois do batismo, que eu não concordava muito com essa questão das transfusões de sangue, eu não concordava muito, mas eu pensava assim, é muito difícil alguém baixar de repente no hospital e precisar de sangue, assim. E eu até cogitei o seguinte, olha, se algum dia isso acontecer comigo, eu vou aceitar sangue. Ou se acontecer com alguém da minha família, eu vou aceitar sangue. Mas dificilmente isso vai acontecer, Deus vai me livrar de tal coisa. Também essa questão da discriminação contra as pessoas que saem. Basicamente, existiam poucas pessoas que eram desassociadas naquela época. Não sei porque havia um fervor, mas existiam as pessoas que eram desassociadas por cometer crassos pecados. Tinha um ancião... pecados, furunfá. Basicamente, quase toda desassociação é furunfá. É a melhor coisa do mundo, desassocia a pessoa por furunfá. Pois é, acho que é mais por inveja. Ai, Jesus. Ou você vira apóstata, né? Você vira apóstata ou você furunfou. Aí, fudeu. Tinha um ancião bem conhecido, um ancião que era um pregador excelente, um cara assim, de moral e tal. E aí ele se envolveu com uma amiga do trabalho, funcionária da empresa onde ele trabalhava. Então ele se envolveu com ela, com essa jovem, e aí, eles furunfaram, como você disse. Adultério? Adultério. E aí foi um escândalo, né? Aí os anciãos resolveram a situação e logo todo mundo ficou sabendo, porque você sabe lá que é assim que acontece, todo mundo fica sabendo. Isso depois que eu ia falar. Aí você vai nas assembleias da vida, que reúnem vários salões de vários locais, né? Aí as fofocas eram todas essas. Lembra aquele irmão? Foi desassociado. Lembra aquele irmão? Nossa, arrumou um amante e foi embora. Nossa, lembra aquela irmã? Foi desassociado. Era só isso o assunto. E todo mundo, ninguém sabe, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? Pois é. Aí, cara, esse irmão ancião, que já era um homem já de idade, nos seus 45 anos, sei lá, 48 anos. Homem já de idade. Vai tomar banho, homem já de idade, 45. Para! Um jovem. Ele encontrou uma oportunidade de ouro e ele não a desperdiçou. A carne foi fraca mais uma vez. E aí ele foi desassociado. E ele, olha, um outro detalhe, ele engravidou ela. Engravidou. Mas ele era casado? Era casado, tinha filhos, era ancião presidente, era representante lá era um cara na dianteira aqui, na região aqui. E aí aconteceu esse fato aí. E aí o que acontece é que ele foi desassociado e os irmãos não falavam mais com ele. E olha, isso aí que eu tô te falando aqui foi o meu instrutor que contou para mim, os detalhes. O coqueiro! Ele contou todos os detalhes. Porque um dia eu estava com ele andando na rua e ele mostrou para mim um senhor que estava passando, um senhor de idade, alto. E aí ele disse, tá vendo aquele senhor ali? Ele é o finado irmão fulano. Aí eu, finado? Como assim, cara? É porque lá, quando alguém é desassociado ou expulso, a gente considera como se estivesse morto. Uhum. Aí eu disse, nossa, cara, mas como assim, morto, finado? Que história é essa, cara? O que foi que aconteceu? Diz, olha, no nosso próximo estudo eu vou te contar. Eu vou te contar. O que vocês estudaram hoje? A vida do morto? Adoro uma fofoca. Por isso que tu se inscreveu no meu canal, né? Tu é sem vergonha. Pois é, mas só que esse cara era um cara legal, gente fina. Ele tinha voltado com a esposa dele, tinha feito as pazes com a família, e continuou cuidando lá do filho que ele teve extraconjugalmente, falando. E aí fiz amizade com a família dele. Um dia eu fui na casa dele e eu fui conversar com ele, o filho dele me impediu. Não, você não pode falar com ele não, porque ele é desassociado. Eu disse, como assim, cara? Tá ficando doido.
Aí ele me explicou, né? Ele disse, não, mas isso está errado, cara. Ele não vai para reunião, vocês não estão juntos, a esposa dele, a sua mãe não perdoou ele. Como é que a gente não pode falar com a pessoa? Não, é porque ainda não foi anunciado que ele voltou, que ele é irmão de novo. Ah, não estou entendendo, cara. Então, quer dizer, interessante, ó, que mesmo depois assim que você está próximo de se batizar, ou se batiza, tem muita coisa na organização que você não sabe ainda, que eles não te falaram assim abertamente, claramente. Tem muitos detalhes das regras, das doutrinas e dos dogmas, que você só descobre quando você está lá dentro, quando você começa a ver. Aí Ou que então eles falam como se não fosse, não, isso aí nada demais, tipo... minimiza, exatamente. Não... E, inclusive, a orientação, quando você dá estudo para alguém, é essa. Não tocar nesses assuntos, né? Cara, é foda. E você vai como se você estivesse assinando um contrato de vida sem saber dos detalhes. Que legal. Ai, pois é. Então, olha, eu me batizei e aí progredi, me tornei um irmão exemplar, e a minha esposa, com o tempo, ela também se tornou testemunha de Jeová, porque apareceu uma irmã lá, uma irmã que era bem legal, bem carismática, e se tornaram amigas, e geralmente é assim que acontece. Quando você começa a estudar a Bíblia, a pessoa se torna seu amigo, e fica até um pouco depois difícil de você se esquivar de um estudo, ou de se envolver mais, porque já tem uma amizade ali. De vez em quando eu recebo mensagem de gente dizendo isso. Eu tô querendo parar o estudo, mas eu tô tão apegado com a minha instrutora, a gente é tão amiga e tal, e eu fico sem jeito de dizer para ela que não quero mais, perder a amizade. Aí eu disse, amizade condicionada. Mas, e aí a gente continuou na organização, progredindo, né, entre aspas, nesta organização, estudando, se submetendo às regras. E, bom, aí eu pensei, cara, agora eu quero ser servo ministerial, porque eu já terminei todas as lições da escola do Ministério Teocrático e estou muito apto para fazer discurso, e agora eu quero ser servo ministerial, quero fazer discurso público, fazer partes aí, e aí comecei a me esforçar mais para ser servo ministerial. E aí, depois, com o tempo, eu me tornei servo ministerial, né? Mas, às vezes, não é fácil. Eu estava bem intencionado, né? Eu queria ser servo ministerial para ajudar, mas tinha um ancião lá que se tornou presidente, que era um narcisista. Tem essas coisas também, já escutei falar isso. E cara, ele pegou uma cisma comigo, não sei o que era. Não sei se era o tom da minha voz, acho que ele não gostava. Inveja! Aí só que esse ancião, ele era ator, ele era sem vergonha, esse cara. Tinha a cunhada minha, irmã da minha esposa, ela trabalhava numa locadora de automóveis, que era em uma outra empresa que vendia automóveis. E aí ela comentou o seguinte, que aquele ancião, ele era muito safado, abusava, sabe, da posição dele, e ele, quando via uma mocinha lá na empresa, ele pegava nos seios delas, passava a mão nos seios delas. Aí eu disse para minha esposa assim, nossa, sério? Será mesmo? Aquele irmão lá, ancião, ele é um cara assim, casado, tem filho, um cara de respeito, será que ele vai se dar a isso, ficar abusando dessas meninas? Aí, pois é, as meninas lá não gostam dele porque ele fica caçando conversa com elas e já pegou nos seios de algumas delas que ficaram bastante irritadas. E, cara, não demorou, ele foi despedido da empresa lá. Ele saiu da empresa. Eu acho que a coisa pesou para ele. Aí eu falei para o ancião presidente da congregação, quando eu estava com ele, eu disse, rapaz, chegou essa conversa para mim assim, assim. O que você acha? Aí, porque a gente é incentivado a ser fofoqueiro, né? A gente é incentivado a isso. Ser fofoqueiro. Aí ele disse, contar tudo para os irmãos do salão. Aí esse ancião, que também era amigo dele, disse, não, rapaz, isso é nada, isso é bobagem. Como é que se diz? A pessoa acha que aconteceu isso, mas não aconteceu na verdade, é só um engano, só um equívoco. Às vezes a pessoa faz um gesto, a pessoa entende mal. Claro que não, esse irmão é um irmão zeloso, irmão dedicado, irmão que serve a Jeová faz muito tempo, então... De todas as entrevistas que você já fez, de gente que foi abusada mesmo, quase todas não têm a mesma técnica? Não, isso não é nada, você interpretou errado, não. Mesma coisa, exatamente. Até em comissões, abusadores, eles repetem isso. E dizem para os que estão lá diante da vítima, olha, eu acho que ela está enganada, não foi bem isso. Foi um mal entendido. Eu não tinha essa intenção. Está aumentando, está inventando, não foi bem isso. Então, quer dizer, tem toda essa minimização da culpa. Especialmente irmão, né? Que se é irmã, é outra coisa. Mas irmão, ancião, zero ministerial aí, meu. Uhum. Aí tem licença para tudo. Aí surgiu, né? Aquela coisa das duas testemunhas. Mas
uma pessoa fala, irmão, mas será que é verdade mesmo? Às vezes a pessoa não gosta da pessoa e fica inventando coisas. Será que tem umas duas testemunhas? Porque a Bíblia fala, tem que ter duas testemunhas para provarem diante dos anciãos, das pessoas responsáveis, que a pessoa cometeu tal coisa. Então, quer dizer, os detalhes das regras sólidas dessa organização vão surgindo de pouco a pouco. Sabe o que é o mais engraçado? Como a gente perde o senso de a crítica mesmo. Porque, cara, quem abusa, um abusador, vai fazer isso na frente de todo mundo? É. Que duas testemunhas para presenciar um ato desse? A gente não, cara, a gente não para pensar nessas coisas quando a gente está imerso nessa lavagem cerebral, né? A gente simplesmente aceita. E a gente ainda fica contra a vítima. É verdade. Olha, interessante porque você vai vendo coisas. O tempo vai passando e você vai vendo coisas que você não costumava ver nem nas igrejas aí da cristandade, como eles falam. Por exemplo, eu me lembro de um ancião, ele era filho de um ancião respeitadíssimo aqui, um ancião veterano, que dava discursos de peso nos congressos e assembleias, era um representante na cidade, na região. O filho dele, que era ancião, e tinha cerca de 34 anos, 32 a 34 anos, um homem já de barba, um homem já né, feito. Ele pegava uma menininha de 12 anos com o aval dos pais testemunhas de Jeová. Eu fiquei sabendo dessa história porque nós estávamos em um congresso, e aí eu escutei sem querer a conversa de duas irmãs, dizendo assim, fulana vai falar para o irmão Cicrano que o filho dele está com a irmã fulana, ali dentro do carro, no maior amasso, enquanto acontecia o congresso. Estavam os dois lá num carro, com os vidros fechados, o ar ligado, no maior amasso lá. E aí eu escutando as irmãs conversando, falando sobre isso. E eu, nossa. Aí elas falaram, que menina? A irmã fulana, a filha do irmão Cicrano e Beltrana. Qual delas? Aquela de 12 anos de idade. Gente, que horror. Aí a outra se espantou e disse, nossa, não, vou já falar pro pai dele agora. O pai dele vai vir aqui ver isso, não tá certo não. Já imaginou se alguém vê, fica sabendo uma coisa dessa? Aí saíram apressados. E aí depois, né, eu fiquei sabendo quem era esse homem, esse ancião. O pai dele eu já conhecia. Aí eu vi ele, realmente, ele estava namorando com uma menina de 12 anos. Cara, absurdo. E o pior era o aval dos pais. Os pais... Então, aí ele falou com o pai dele, e o que o pai dele falou? Porque os pais dela já, claro, né? Eu fico imaginando, é o status, né? Ancião, tal. Minha filha tá namorando com um ancião. Olha que loucura. 12 anos de idade. Mas o status, né? Eu acho o seguinte, a família olha assim, esse rapaz aí, esse homem é filho do ancião Cicrano, que é praticamente o representante da organização aqui, o representante de Jeová aqui na cidade, são pessoas de bem e tal. E aí tem tudo isso aí que você falou e acabam concordando com um abuso. Para mim é um abuso. Claro que é, para você não. Por lei isso é um abuso. Então, aí o pai dele foi lá e bateu no vidro do carro lá, eles saíram lá e voltaram para o Congresso. E com o tempo eles se casaram. Esse irmão e a garotinha, eles se casaram. Eu acho que até hoje estão casados, né? Mas quer dizer, não era uma coisa certa o que ele estava fazendo. Estava fazendo uma coisa muito errada, mas mesmo assim diziam que estavam servindo a Jeová e ele tinha privilégios na congregação. Então, eram coisas que a gente via, que a gente observava, que mostrava que tinha alguma coisa errada ali. Né? Na minha congregação, tinha um casal de namorados. E era dois casais de namorados. E eles marcavam para encontrar-se na casa de um ou de outro para marcar a revista Sentinela. Uhum. A sua cara é a melhor. A gente até imagina o que acontecia na marcação da Sentinela. Bom, na verdade, não acontecia muita coisa assim, sabe? Poderia acontecer fora de lá. Mas quando eles se encontravam, talvez os pés de um passavam nas pernas de outros embaixo da mesa, durante a marcação da revista Sentinela. Porque o que estava acontecendo era que o rapaz estava flertando com a namorada do outro irmão. Do outro. E o outro irmão era um servo ministerial, muito zeloso, um rapaz assim, um rapaz social. Um cara assim, tipo, um cara normal, um cara sem malícia. Um cara sério. Já o outro já era um rapaz assim, mais
mais Safadinho. desvairado, mais safadinho. E ele começou a... Não, e a menina era muito bonita. Nossa, era muito bonita. E aí ele começou a flertar com essa menina, e aí combinaram de marcar as revistas de tela juntos, e eram os casais que andavam sempre juntos, e o que não sabia é que um estava traindo o outro. Gente, Nossa, isso até... porque na organização de Jeová essas coisas não acontecem. Aí, então, é que descobriram o que estava acontecendo. E aí foi o fim dos namoros. E aí teve um anúncio na congregação. Hum, O irmão fulano e a irmã fulana foram repreendidos numa comissão judicativa. E eu, nossa, é a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Aí eu disse, caraca, o que foi que aconteceu? Eu cheguei ali, tomei um choque, disse, não é o que foi possível. que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu. Aí, Quando depois, chega o irmão desassociando alguém, a gente já sabe que, aí eu, cara, alguma perestroika foi invadida. da maneira mais suave possível Pois é. e melhor possível. E aí eles foram repreendidos. Ela era pioneira, perdeu o privilégio. Ixi, Ele pioneiro. era servo ministerial, ele perdeu os privilégios. Aí, cara, aí aquele bafafá todo, e eu conversando com o irmão lá, e ele disse, não, depois a gente se encontra, e aí eu vou te contar alguns detalhes. Caraca, esse seu instrutor, hein? Pois é, e aconteceu isso. Aí o que eles... Eu acho que tu ficou lá 20 anos só por causa da fofoca, fala a verdade. Tinha nada a ver com revelação, com a ONU, não tinha nada a Não, ver. o irmão disse para mim, irmão, tem uma revelação para vocês sobre esse assunto. Vou te Revelação, revelar. revelação, seu grandioso clima está próximo. Seu grandioso clímax, perfeito. Top. Aí disse, mas aí, só que eu pensei assim, cara, e como é que pode, né? O cara fazer isso com o amigo dele? O cara é um servo ministerial, o cara dá discurso, faz estudo da sentinela, o outro também, um servo ministerial zeloso, são muito amigos, faz tempo que são amigos, tem essa amizade, marcava a sentinela juntos. Cara, por que o cara faz uma coisa dessa? Ah, mas a menina era muito bonita, né? E ele também era atirado, e aí os outros dois eram meio tímidos, aí os dois que eram mais alvoroçados, assim, acabaram se apaixonando um pelo outro. Eles se casaram depois, mas teve um discurso antes, cara, o ancião desceu o pau nos dois. E aí disse assim, irmãos, qual é o homem, irmãos, que vai querer uma toalha suja de banheiro público? Aí eu disse, nossa, Que que é isso? que duro. E os coitadinhos lá, né? E aí, cara, eu pensei, por um lado eu pensei assim, poxa, os caras não têm culpa de se apaixonar, né? Tem culpa de se interessar um pelo outro. Se um se agradou do outro, o outro também, e houve uma interação, pintou um clima aí, e se depois tiveram mais intimidades, aí lascou tudo. Ah, isso acontece, né? Vida que segue. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça da gente. Ai, 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 cara. ai. Mas pra mim é humilhação, cara. O que a pessoa tem a ver com a sua vida? Nada. E a pessoa ainda se sente no direito de subir e fazer um discurso sobre a sua vida. Ah, toma ali no. Cara, tem paciência pra isso, não. Olha, é interessante, né? E aí o tempo passou, né? Ah, mais progresso, eu já tinha vários privilégios, né? Eu era o leitor oficial da revista Sentinela, então aumentou muito o trabalho também, as atividades teocráticas. Cara, como o fim do mundo estava muito próximo, e isso em 96, 97, 96, né? 95, 96. Ó, em 95, os irmãos estavam crentes que o fim do mundo estava vindo, porque a geração de 14 já estava findando. 95, né? 95. E a geração de 1914 já estava findando na revista Despertar, de um mês lá de 95, mencionava que poderia ser naquela época, na década de 90, poderia vir o fim. Então todo mundo estava ansioso mesmo. E aí a gente acaba deixando as coisas normais da vida um pouco de lado. Poderíamos trabalhar mais, poderíamos nos esforçar mais, uma formação secular, uma nova profissão, e conquistar as coisas que você precisa. Você é pai de família, você é mãe de família, você tem filhos para criar, você precisa ter um trabalho bom, ter uma profissão, se especializar, ganhar mais dinheiro, ter uma renda extra, sei lá. Porque não é fácil. Então, uma testemunha de Jeová acaba deixando certas coisas de lado, se concentra na organização e nessa falsa promessa aí de um fim às portas. Uhum. E você perde muitas oportunidades. Naquela época eu não estudava mais, eu não tinha terminado meu segundo grau. Não estava incompleto. Então a gente acaba deixando as coisas para lá. E eles sempre diziam, olha, é bom os irmãos terem uma profissão simples com que possam trabalhar e Uhum. viver, porque o fim está aí tão próximo. Para Era que isso que eu se escutava esforçar tanto? sempre. Todo tempo eu escutava isso. E falam para os jovens também isso.
Mas os dias vão passando, o tempo vai passando, e você percebe que você precisa correr atrás, ou então o bicho pega. E aí eu mudei para Goiânia para trabalhar numa empresa lá, que era daqui da cidade. Aí eu passei 1 ano trabalhando lá, né? E aí foi bom, por um lado, porque eu me esforcei mais em conseguir bens materiais, melhorar na profissão, conseguir um pouco mais de dinheiro. Em Goiânia você ia para o salão? Em Goiânia, como eu estava afastado, um pouco deprimido, porque eu não tinha costume de sair para tão longe assim. E a Assim, sua família ficou em Tocantins e você foi para Goiânia? não, nós fomos todos. Naquela época eu tinha mais um filho, era o meu segundo filho, a minha filha e um outro filho. A gente foi para Goiânia, nós 4. E passamos cerca de 1 ano lá trabalhando. Foi muito bom, né? Profissionalmente falando, foi muito legal. E aí, quando a gente resolveu voltar depois de 1 ano, a gente acabou voltando para a mesma congregação. E aí, assim que eu cheguei, eu fui designado servo ministerial. Tinha um ancião que gostava muito de mim, e aí eu era o ajudante dele. Era eu que substituía ele em tudo. E aí, inclusive, discursos, dirigia estudo da revista Sentinela, serviço de campo, tudo era eu que o substituía. Ele era um ancião presidente e eu era o servo ministerial dele. E aí, a gente trabalhou em 97, e aí, nesse mesmo ano, a gente foi para uma cidade próxima aqui, uma cidadezinha pequena. Naquela época era isolado, um território isolado. Aí lá eu fiquei por uns 7 anos. Nossa! Eu pensei assim, olha, o fim do mundo está muito próximo aí, o Armagedon está próximo aí, o ano 2000 agora não passa, né, porque as profecias já estão apontando para o ano 2000. Vocês já achavam em 2000. Também, do ano 2000, é verdade. E aí... Por isso que eu casei antes do ano 2000. Porque eu pensei, cara, se vier o Armagedon e eu não tiver furunfado até lá. Tem que aproveitar bastante, né? Quando que eu ia furunfar? Nunca. Então eu tinha que casar antes do ano 2000. É verdade. E o pessoal dizia também, né, que na arca de Noé, diz que lá dentro da arca de Noé não foi permitido furunfar, né? Diz que... exatamente. Então, 1 ano sem furunfar dentro da arca. Imagina. Aí ele dizia, olha, Noé, a esposa dele, os filhos dele, as noras saíram da arca, não tinham filhos. Por que será? Porque eles não transaram lá, não podia. Então, durante a grande tribulação e Armagedon também não será permitido isso, para evitar problemas, né? Crianças, dificuldades. Então, eu acho, Carolina, que tu pensou nisso, né? Chegar a grande tribulação e Armagedon, aí já era. Claro que eu pensei em tudo. Não podia perder esta oportunidade. Não, eu tenho que conhecer a coisa, Pois é, aí eu fiquei lá, e aí lá a gente trabalhou bastante na congregação lá, e eu fazia de tudo lá. Lá eu fui, me designaram ancião lá na congregação, e aí depois eu voltei para cá, para a cidade de Araguaína. E aí eu fui trabalhar em outras 3 congregações. Eu era muito esforçado, era muito zeloso. Por isso que eu tô vendo, caraca, tu não tinha vida. E como que era o seu relacionamento com a sua mulher? Ela não achava ruim, não? Mas ela também estava muito, muito envolvida, gostava disso. Toda a família. Inclusive, e a sua filha, que já era adolescente aí, não? Ou pré-adolescente? Sim, era adolescente. Ela ia de boa também? Sim, ela cresceu dentro da organização. E os outros também, né? Você teve mais filho, então. Porque, como eu te falei, né? Às vezes acontecia, e aí... Tudo isso para chegar... Ou seja, toda essa fofoca, não, gente, o pessoal né, acontece. Mas a culpa não era minha. É que a mulher dizia... A culpa não era sua, Eu dizia para a mulher, olha, tu vai engravidar. Ela dizia, não, vou não. Não vou não. Mas você estava casado, homem, você estava pisciricando com outras pessoas? Dois manitos, ó. Pode não. Pois é. Aí, cara, aqui nestas congregações, aí eu já era ancião, eu tinha muita informação, aí eu comecei a ver coisas bem piores dentro da organização, comecei a participar de comissão judicativa, comecei a ver o outro lado dessa organização. Olha, teve uma vez, lá na cidade de Ananás, participamos de 2 comissões judicativas, uma irmã que estava transando com o namorado, e para o pessoal lá era normal isso. Mas ela foi para uma comissão porque estava grávida, ela não conseguiu esconder que estava grávida, e ficou muito evidente de que ela já tinha exagerado, né, no relacionamento com ela. Exagerado. E aí, olha, vieram 2 anciões de fora, de outra cidade, para cuidar do caso dela. E aí o ancião disse assim, Osmanito, a gente não vai desassociar ela não, porque ela disse que está querendo criar o filho dela na organização. Então ela está bem intencionada.
não vamos desassociar ela não, deixa ela aí. E esse irmão era um irmão assim, esse irmão que eu ajudava ele. Bonzinho, hein? Esse irmão que eu ajudava ele era um irmão diferenciado, né? Parece. Inclusive eu imitava ele, né? Depois eu passei a imitar ele. E outras coisas. Então, Então, marido, conta logo que o povo quer saber. Vai. E tinha outro irmão lá que ele é o seguinte, ele era um servo ministerial zeloso. Só que tinha uma menina lá que começou a fazer visitas na casa dele lá, uma vizinha. E aí, logo ele nos chamou para confessar que ele estava furunfando direto. Direto. Aí, cara, você já participou de comissão judicativa disso? Nossa. Gente. E aí ele é o seguinte, ele foi desassociado. Nossa, ele era um cara assim que a gente conversava o dia todo. A gente era muito colega, muito amigos, né? Bebia, fazia churrasco, ele era muito engraçado, um cara legal demais. E aí ele foi desassociado e passou aí quase um ano afastado. Nossa, foi muito difícil para a congregaçãozinha pequena lá conviver sem esse irmão. Só que ele ia para as reuniões direitinho e tal. Aí depois ele foi readmitido e aí ele casou com essa menina que já tinha um filho, aí ele engravidou ela também, ele tinha engravidado ela e tal. Nossa, coisas normais que acontecem e a organização trata como se fosse um crime, uma coisa hedionda, uma coisa horrível, né? E acaba prejudicando a pessoa, prejudicando as famílias. É um absurdo. Aqui na cidade onde eu moro, quando eu era ancião, eu participei de algumas comissões judicativas, né? Ah, você chegou a ser ancião, então? Sim, nessa época eu já era ancião, sabe? Só que para fazer uma comissão judicativa precisa de 3 anciãos. E aí a gente chamou 2 anciões de fora para eles ajudarem na comissão judicativa, desses 2 casos aí, né? Mas aqui na congregação, em 3 congregações que eu trabalhei aqui, em uma delas eu fui ancião presidente. A gente teve comissões judicativas, deixa eu ver se eu me lembro aqui de um caso bem legal. Um caso bem legal. Você seguia o livro dos anciãos? Sim, toda vez que a gente vai fazer uma comissão judicativa, a gente tem que fazer uma verificação dos pontos básicos que a gente usa na comissão. São 3, né? Normalmente. Tem as lições direitinho lá, os passos que você deve seguir. Então, dependendo do caso, tem um capítulo específico, uma informação específica que você vai comentar ali entre os anciãos da comissão, analisando o caso da pessoa. Posso fazer só uma observação? Sim. Como eles mexem com o seu psicológico sem você saber, o livro dos anciãos, ele tinha a mesma folha, mesmo material que a Bíblia. Era aquela folha fininha, não era? Na verdade, o Manual dos Anciãos chama-se o KS, né? Que é o Manual dos Anciãos. Naquela época ele tinha uma capinha verde, só que as folhas dentro eram folhas normais. Tem um livro que tem muito mais folhas, que é o Raciocínio à Base das Escrituras. Esse tem a folhinha da espessura de uma folha da Bíblia. Então, dá a impressão que é uma extensão da Bíblia. É verdade. Olha como as coisas são, cara. Bem lembrado. Então, olha, a gente foi ver o caso de um ancião que ele chamou os irmãos e disse, olha, eu quero confessar um pecado, um pecado que eu cometi, que eu ando cometendo aí, e eu estou fazendo discursos, fiz o discurso da comemoração, e eu já fiquei com consciência muito pesada, porque eu não confessei o meu pecado. E aí, 2 anciãos conversaram com ele, aí depois me chamaram, e aí nós fomos para a casa dele, e aí ele confessou que ele estava na sala assistindo a Band de madrugada. Aí ele disse, porra, assistindo a Band de madrugada? A Band de madrugada passa filme pornô, macho. E aí ele disse que estava assistindo de madrugada a Band. Ele disse, cara, que diabo que tu quer fazendo assistindo a Band de madrugada? É o cine privê, mano. Gente, imagina a humilhação você falar isso pros outros. Não, mas é quando eu era mais jovem, eu tinha um Kung Fu na Band. Pois é, mano. Tem mais não. Não tem mais não. Aí ele disse que estava assistindo lá, e aí começou a passar o filme pornô, né? E aí ele disse, rapaz, aí eu fiquei, como você disse, né? Com a barraca armada. A barraca armada. E aí ele disse, olha, eu não resisti, e aí eu cometi um pecado da masturbação ali. Aí nós ficamos assim, todos, eu fiquei vermelho de vergonha, né? Pois é, olha que constrangente, que horror, meu Deus, que horror. Eu pensei, caraca, mas por que esse cara é doido bastante para chamar a gente para falar uma coisa dessa tão pessoal dele? Que diacho que tem? Mas é a regra, você tem que seguir a regra. Aí eu pensei, meu Deus do céu. E aí os anciãos perguntaram para ele, mas você conversou com sua esposa? Não, eu falei para ela, confessei para minha esposa que eu tinha feito isso. Ela me entendeu, não falou nada
nada contra não, mas eu fiquei com consciência pesada, porque eu acho que eu estava pecando contra Jeová, e aí eu comecei a fazer parte na reunião, e subir na tribuna, e ensinar, e fazer orações, e aí fiz o discurso da comemoração, então eu me senti muito mal de estar escondendo uma coisa dessa para os anciãos e tal. E aí, ele mesmo, ele era o ancião presidente da congregação. Que tocou uma bronha? Na Band de madrugada? Meu Deus do céu. Era o ancião punheteiro. Ancião bronheiro. Gente, aí ele mesmo disse, olha, vamos fazer o seguinte, o representante de Betel está na cidade para fazer a visita na congregação, então vocês já conversam com ele sobre o meu caso, para ver o que faz. Gente, mas já teve gente desassociada porque tocou uma bronha? Pois olha, no caso ele não foi desassociado, né? Mas ele era um ancião presidente. E ele disse para os anciãos, vão lá no representante de Betel lá e fale o meu problema para ver o que ele faz. Aí eu pensei, danou-se, né? Agora lascou. Esses caras rígidos aí de Betel. Esses caras rígidos. Rígido igual. Aí, beleza. Os anciãos foram lá e conversaram com o representante de Betel, e o representante de Betel, rapaz, isso aí é gravíssimo, irmão, isso aí é gravíssimo. O ancião presidente e tal. E tem outra coisa, ele fez isso olhando lá para a televisão, olhando para a imagem lá, aquela televisão dele lá. Então ele interagiu com a atriz pornô lá, ele fez a interação total lá. Cara, não, ancião ele não pode mais ser, não. Ancião não tem mais jeito, não. Aí marcou uma comissão e pá, tirou os privilégios do cara. Gente do céu. Nossa. E ele, moço, ele quase morre de depressão, ele ficou para baixo. Gente, que horror, gente, que horror, que horror. Ai, Pois meu Deus do céu. Que loucura, a pessoa se sentindo a obrigação de confessar um negócio desse. E ser humilhado, assim, em público. E ainda ficou mal falado, né? Porque a conversa vazou para tudo que foi lá. Óbvio, né, Osmanito? Óbvio. Cara, agora, ancião punheteiro, que loucura, gente. Para você ver, né? E ele era um cara simples, humilde, um cara, assim, cara de moral, né? Assim, achava que não havia necessidade disso, né? Claro Bom, que mas, não. mas só que quem cometeu o grande erro foi ele, porque ele não deveria nem ter falado para os anciãos. Ele não deveria nem ter sugerido chamar o representante de Betel para cuidar do caso dele. Aí... Não, essas coisas para mim. Assim, quando eu lembro da minha cabeça lá dentro, eu entendo. Mas agora que a gente tá fora, que você fala, cara, para com isso, pelo amor, para. Tá maluco? Jesus. Olha, uma outra ocasião, a gente fez uma comissão. Nem gozar em paz podia, o Hugo falou. Caraca. Outra ocasião, a gente fez uma comissão judicativa com um rapaz muito legal, eu gostava muito dele, a gente dirigia estudos da Bíblia juntos, era um rapaz formado em administração, que trabalhava em instituição pública, ganhava bem, tinha o seu carrinho, era um rapaz jovem. Ele não era muito teocrático, mas a família dele era testemunho de Jeová, então ele não tinha aquela aparência, sei lá. Mas ele era testemunho de Jeová desde criança. E aí ele começou a namorar com uma irmã, que não era tão boa bisca assim, era danadinha. Tão boa bisca. E, nossa, o que acontece é que o caso deles ficou meio complicado. E aí disseram para mim, olha, vai ter uma comissão judicativa com o irmão fulano. Eu disse, nossa, o que foi que aconteceu? E aí você vai precisar de mais um ancião lá e você vai. Tá bom. Ainda bem que você ainda tendo que participar de gente que você conhece, né? Pois é, cara. E aí, em muitas comissões judicativas, eu era só assim, um coadjuvante. Eu ficava só observando o resultado, às vezes dava a minha opinião assim, mas eu não podia influenciar em nada. E aí ele confessou, né, que estava com conduta desenfreada. E aí ele chegou a contar, né, que em um determinado momento, quando ele estava com a menina, ele estava tão excitado que ele ejaculou nas calças, né? E aí, nossa, aí o ancião olhou assim para ele assim, com a cara de condenação, e disse, como é que é a história, irmão? Irmão, é porque eu fiquei muito excitado quando eu estava com ela, naqueles amassos, e acabei ali. Nossa, mas essa história está muito mal contada, irmão. Não foi isso que aconteceu. Mas você não tem vergonha, mas como é que você faz uma coisa dessa e tal? Nossa, eu fiquei assim com dó do rapaz, né? Porque eles demonizam tanto essa questão sexual, eles demonizam tanto. E os jovens da congregação, eles são tão pressionados, são tão limitados, que eles, quando estão em uma situação de excitação, eles não têm muito controle. Uhum.
Então aconteceu isso com eles. Acabaram desassociando o garoto por uma bobagem, por uma coisa sem sentido nenhum, né? Então, quando o tempo passa, aí você vai vendo o lado sujo dessa organização, né? Como eles tratam as pessoas sem consideração, estão pensando mais nas regras. Por outro lado, como eu já comentei aqui, filhos de anciãos importantes, as pessoas passam a mão na cabeça, eles cometem pecados graves, cometem crimes, e ninguém faz nada, porque são anciãos importantes, de respeitados, que têm influência nas famílias e nas outras comunidades ali. Mas outros irmãos simples e comuns, eles, infelizmente... E o que fez você sair? Eu vou ter que terminar, mas eu não tô querendo, mas eu vou ter que terminar. Mas só conta como você saiu. Gente, a gente tem que fazer uma outra live com o Osmanito para ele acabar de contar os trem. Tá legal. Olha, em 2010 para frente, eu comecei a me afastar mais do meu trabalho como ancião, porque era muita pressão. Eu precisava trabalhar, a família estava crescendo, os meninos crescendo, então não tinha quase mais tempo, eu estava muito sobrecarregado, e também eu notava que a organização ela pressionava demais, cobrava demais dos irmãos, os irmãos não tinham tempo nem para se coçar, para se divertir. E quando você é ancião, você não pode tirar férias, você não pode viajar o final de semana, você não pode faltar às reuniões, porque é uma cobrança, você está na liderança, você representa, então você tem que se doar, você tem que se gastar, a família fica de lado, a esposa fica de lado, os filhos, o seu trabalho, a sua formação, as suas necessidades, até mesmo necessidades básicas são deixadas a segundo plano para colocar os interesses do reino em primeiro lugar. Então, eu lembro que um ancião, ele falava para mim, para todos nós, né? Ele falava, diversão é uma pitadinha de sal. Ou seja, assim, uma vez na vida, outra na morte. Porque o negócio era seguir as orientações de Jeová. Cara doido, maluco, né? E aí tem outras coisas. Aí junta tudo aquilo que você já viu desde o início, de quando você entrou. Você começa a acumular toda aquela sujeira, todas aquelas lembranças ruins, as regras dogmáticas, o legalismo autoritário, os exageros, a falta de amor, a falta de escrúpulos, como as pessoas são exploradas. Você junta todas aquelas coisas ruins. E aquilo fica na sua cabeça, fica martelando. Então, e ainda tem aquela questão, a sua personalidade verdadeira está lutando todo o tempo contra a sua personalidade artificial. E eu tinha a minha personalidade antiga, porque antes de ser testemunho de Jeová, eu era um católico livre, uma pessoa livre. Aí agora começa tudo isso. Então, tem um momento que você nota que tem alguma coisa errada. E aí, em 2012, eu comecei a pesquisar na internet sobre a testemunha de Jeová. Assim, por uma mera curiosidade, coisa simples. Eu vi um vídeo e aí eu disse, olha, vou ver esse vídeo aqui para ver o que esse ex-ancião aqui está querendo dizer. E aí eu assisti o vídeo dele e disse, nossa, ele é um apóstata, mas ele está certo, não está errado não. Aí eu comecei a pesquisar e comecei a ver que tinha fundamento no que ele dizia, em outras fontes que eu também pesquisei, em outras informações. Aí comecei a acessar sites com material crítico e eu fazia comparações. Eu ia nas publicações antigas, eu juntava com coisas que eu já sabia, que eu era ancião, eu estava saindo de ancião, eu estava me afastando. Até que eu me afastei definitivamente do cargo de ancião. Eu não perdi os privilégios de ancião. Não teve assim nenhum anúncio de dizer assim, o irmão Osmanito não é mais ancião, ou perdeu os privilégios, né? Simplesmente os meus cargos ficaram congelados e eu me afastei e nunca mais voltei a ser ancião. Depois eu pedi dissociação. Você pediu Eu pedi dissociação. Nossa, meu sonho era mandar uma carta, só que eu não sei nem que congregação eu sou mais. Vou mandar para onde? No caso, você nem precisa mais fazer isso, né? Mas eu queria. Os anciãos começaram a me investigar e sabiam que eu já tinha ideias apóstatas. Bom, eu saí em 2013, entreguei minha carta de dissociação e nunca mais entrei no Salão do Rei. E aí, depois de... família, os seus filhos? Bom, meu casamento acabou aí em 2018. Aí, depois que eu saí, aí entrou em choque a minha decisão, com a minha esposa, que ainda acreditava na testemunha de Jeová, e a minha filha também era testemunha de Jeová ativa naquela época, com o marido dela. Hoje eles não são mais ativos. Mas tudo isso fez o casamento ir esfriando e morrendo, e acabou. Né? Hoje em dia eu tenho um relacionamento normal com os meus filhos todos, e até com minha ex, né? Mas foi muito Mas complicado. todos eles, a sua filha e o marido saíram. Mas a sua ex continua lá? Ou... Não, ela também se afastou. Os outros filhos? Também. Dois filhos. Eu tenho 4 filhos, né? 2 filhos. Siriqueiro, hein? 4! Rapaz! Mas, como eu te disse, não foi minha culpa, né? Eu fiz tudo para evitar. Mas... Como que não foi sua culpa, rapaz?
Ai, ai. Então, Então faz pouco tempo que você saiu. foi em 2013, né? Aí, olha só, eu comecei o ativismo na internet. Ah, tá. Eu enfrentei o ostracismo, né, por parte da esposa, por parte da minha filha, que naquela época era contra demais, ficou muito abalado. Foi assim, tipo, sei lá, uma notícia que repercutiu bastante aqui na região, Uhum. né, porque eu era muito conhecido. E aí, e aí, bom, eu não era mais o ancião, né, que minha esposa admirava. Então, quando se Hum. perde a admiração, né, o amor esfria e acaba. Mas tem tempo para tudo, né? Eu comecei meu ativismo aí em 2013, comecei a pesquisar mais a fundo, nas redes sociais comecei a publicar informações, no Facebook, aí iniciei um canal no YouTube, e aí comecei a fazer vídeos informativos, eu não achei que teria a repercussão que teria. Hoje a gente tem mais de 120 mil inscritos no canal, já ajudamos aí muitas pessoas ao redor do mundo, eu creio que milhares de pessoas foram ajudadas pelo canal, porque hoje nós temos mais de 13 milhões de visualizações no canal. E o canal tem só 260 vídeos só. Mas ajudou muitas pessoas. Ó, essa aqui é a placa, Olha! a plaquinha de 100 mil. E como é que tá a sua vida hoje, depois que você saiu? O que que mudou? Ai, gente, eu tenho que ir embora, mas só mais essa pergunta. Não, está muito bem. Eu sou solteiro, eu tô curtindo, Xoxoteiro, gente! Vamos fazer o Tinder 2 de Manito! tô curtindo a minha solteirice, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, trabalho com programação de computadores, desenvolvimento de sistemas. Estou muito tranquilo, estou muito bem e espero aí ter mais progressos. Continuo fazendo lives, ajudando pessoas e tenho a felicidade de que cada vez mais e mais pessoas estão saindo dessa organização com a ajuda minha e de muitos outros, né, que estão aí na internet, em sites, em canais, inclusive a Carolina Belletti aqui, que tem trazido muita Estamos nessa, informação estamos nessa. legal. Muito bom. E olha, pessoal, alguém perguntou aqui, Osmani é ateu agora, como a Carolina Belletti. Olha, não há nada de errado, né, em você ser ateu, não religioso, depois que você sair da Testemunha de Jeová, você tem a liberdade para escolher o caminho que você quer. Isso é que é importante. Eu ainda sou religioso, embora eu tenha conceitos bem diferentes de muitas pessoas religiosas. Tá? Eu sou católico. De vez em quando eu posso, eu vou na paróquia que eu ia quando eu era criancinha. Ainda está lá do mesmo jeito. Inclusive, Você encontrei acha alguns que amigos é por uma antigos. memória afetiva mais do que pelo que eles falam? Eu acho que sim, porque eu me lembro da minha infância de católico, de tudo que eu vivi, e foram só coisas boas. Nunca me fizeram mal, nunca me exploraram. Eu tinha só lembranças boas de quando eu era um católico livre, uma pessoa livre. Então, quando você se sente bem num lugar, você se sentiu bem em um lugar, é claro que você vai visitar mais vezes, porque você vai ter só boas lembranças. Né? Uhum. Então, é como você falou, tem aquela coisa, né, do sentimento, de se sentir bem. Mas, quer dizer, eu sou livre, né, para decidir no que crer, no que acreditar, diferente, né, das pessoas que servem a seitas de controle mental, porque se elas duvidarem de algo, ou desejarem acreditar em uma coisa que eles estão diferente do que eles estão impondo, a pessoa vai passar lá B e vai ser repreendido ou ser ostracizado. Agora fala para mim, o gostinho da liberdade, tem coisa melhor? Não tem nada, Nada. nada melhor do que você ser livre. A melhor coisa que existe, pessoal, é a liberdade. Não venda a sua liberdade, nem o seu livre-arbítrio, o seu direito de fazer escolhas e tomar decisões. Não venda por preço nenhum e não dê para ninguém. É uma coisa só sua. Olha, você tem um cérebro na sua cabeça, um computador incrível, fora de série, está dentro da sua cabeça. Então é você que tem que usar ele, que tem que tomar decisões. Deixa as pessoas tomar decisões e escolher o rumo da sua vida por você não. Faça isso, decida. Se você errar, você errou, mas você vai aprender. A gente aprende muito com os nossos erros. Eu errei muito nessa vida, fiz muitas bobagens, muitas besteiras, mas não me arrependo porque a gente aprende. É lições, é a vida. É isso, a vida é feita de erros e acertos. Você achou que você ficou mais humano depois que você terminou depois que você saiu? Que você perdeu o poder do julgamento, de julgar as pessoas? Acho que a pior coisa que você tem é ter um sentimento de que você prejulgou pessoas. É você pensar assim, poxa, eu julguei fulano, eu fiz isso prejudicou ele de uma maneira ou de outra. Quando você é ancião das Testemunhas de Jeová, infelizmente você tem que sentar em uma cadeira ali, colocar uma pessoa diante de você e julgá-lo, porque você acha que você recebeu poderes para isso. Na verdade, os anciãos não têm poder nenhum para julgar ninguém, e muitos deles estão enganados achando que tem. E é uma coisa muito prejudicial. Quando eu saí da Testemunha de Jeová, eu pensei, nossa, agora eu não preciso mais encarar ninguém como cabrito.
nem como uma suposta ovelha. Agora, para mim, todas as pessoas são iguais. Não há nada de diferente de um para o outro. Apenas, sei lá, a circunstância do momento. Hoje eu me sinto assim, universal. Eu me considero um católico espiritualista, universalista, de mente aberta, né? E com os braços abertos aí para todos os conceitos, sem fazer julgamentos, sem discriminação. No meu canal eu converso com pessoas de todos os tipos. Às vezes você nota comentários de pessoas. Quando você conversa com alguém que tem um conceito diferente, aí você vê comentários das pessoas, aí você nota que a discriminação ainda está no coração dessas pessoas. Saíram da organização, mas ainda continuam lá. A torre ainda está dentro deles. Aqueles mesmos conceitos discriminatórios impostos pela seita. A pessoa ainda acha que tem o poder de julgar, né? Pior. Triste. Mas olha, maravilhoso. Vou ler só os chats. Já tem 2 horas. Meu filho vai me matar. Mas eu explico, eu mostro a live para ele depois. Ele vê que eu não conseguia sair, porque estava muito legal. Gente, esse apareceu. Um beijo, minha ex-sogra, que eu era testemunha de Jeová, casada com o filho dela. Milena também fofoqueira de plantão. Librune, boa noite. Você tem um grupinho aí, hein? De fã, hein? Gorete, boa noite. Gorete. Lucas, João Santos. Vou ler Glaucio, boa noite. Isa, Savana. O Glaucio. Ai, muito obrigada. Suelen, maravilhosa Suelen. Edson também, fofoqueira de plantão. Frank, Gorete. Também tinha o Correio Elegante, que era a barraquinha do beijo. É mesmo, tinha o Correio Elegante. Não pude participar de nada disso, mas... Tem sequência Uma Moça XTJ, é um clássico do canal dele. Opa, vamos lá ver, gente. Maria Aparecida, Vanessa, Luiz Paulo. A verdade sobre a verdade. Esse é ex, hein? Ex-testigo. Augusto César, boa noite, gente. Gente, eu vou ter que ralar peito, mas eu vou ter que fazer o Osmanito parte 2. Tereza Cristina, não vai dar para ler tudo, gente, porque realmente eu tenho que ir.